De volta com o Comunidade do Conhecimento aqui pela TV Unicesumar. Programa feito especialmente para você. E olha que a nossa equipe se esforça muito. E como você já sabe, terça-feira é dia do nosso quadro Mãe, dedicado aos papais e mamães de primeira viagem. E hoje nós vamos falar sobre diabetes infantil. A diabetes exige cuidados especiais com a alimentação e impõe hábitos rígidos às crianças para toda a vida. Mas quem fala com a gente sobre esse assunto é a endocrinologista Raja Arantes Palavigna. Muito obrigada pela sua participação aqui, doutora. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Doutora, como que os pais podem identificar a diabetes nos filhos? Bom, o diabetes infantil, ele cursa com excesso de açúcar no sangue. Então a criança vai tentar eliminar esse açúcar. Como que ela vai fazer? Ela vai começar a urinar mais para liberar pela urina. Então uma criança que começa a pedir toda hora para ir ao banheiro, ou aquela criança que já tinha um controle de esfíncter, não usava mais fralda, volta a precisar usar fralda. E para compensar essa perda de urina, ela começa a ter muita sede. Então é uma criança que urina muito, tem muita sede e começa a emagrecer. Porque embora ela tenha muito açúcar, ela não consegue utilizar esse açúcar. Então ela começa a emagrecer. Ainda pode ter uma dor de cabeça, pode ter dor de barriga. Quando tem esses sintomas, os pais devem levar logo no pronto atendimento. Não dá para esperar uma consulta para daqui 2, 3 meses, porque a criança desidrata e vira um quadro muito grave em questão assim, de 2 semanas, até no máximo um mês já está um quadro bem grave. Então é importante diagnosticar bem cedo. Isso, no início dos sintomas, a criança já deve ser levada num pronto atendimento ou num posto de saúde para fazer o diagnóstico. E existem vários tipos de diabetes, né, doutora? Isso, existem vários tipos de diabetes, mas na criança, disparado mais comum é o diabetes tipo 1. Tá? Que é esse que surge, que tem esses sintomas que eu comentei, que é porque a criança para de produzir a insulina, que é o hormônio que leva o açúcar de dentro do vaso para as células. No entanto, vem aumentando casos de diabetes tipo 2, que é um diabetes mais comum em adulto, está aumentando na população pediátrica. Isso porque tem um aumento importante da obesidade infantil. Então, nós já estamos vendo crianças com diabetes tipo 2, infelizmente. E doutora, quais são as restrições, principalmente alimentares, dessas crianças que possuem diabetes? A criança que tem o diabetes tipo 1, ela deve ter uma dieta saudável. Na verdade, seria a dieta que toda criança deveria aqui ter. Então, ela deve comer fruta, verdura, carne, arroz, feijão, normal. O que ela deve comer de vez em quando? As guloseimas. Toda vez que ela comer o açúcar refinado, doces, ela tem que fazer uma dose extra de insulina. Então ela pode ir numa festinha comer um brigadeiro? Pode, só que o médico vai ter que ajustar uma dose de insulina para aquele horário. O mais importante na alimentação dessas crianças é que elas não podem pular a refeição, nem atrasar a refeição, porque elas usam insulina. Então se ela não se alimentar e usou insulina, vai fazer ao contrário, vai baixar o açúcar no sangue. Então não pode ter atraso e nem pular a refeição. As crianças, doutora, elas adquirem a diabetes com o tempo ou elas nascem já com a doença? Então, o diabetes tipo 1, tá? A criança tem uma predisposição genética, não é tão importante quanto no diabetes do adulto. No diabetes do adulto, essa transmissão genética é maior, mas ela nasce já como se fosse para ela ter, com uma codificação para ela ter, mas não necessariamente ela vai desenvolver. Existe o que nós chamamos de um gatilho. Pode ser algum vírus, pode ser alguma doença, algum alimento, não se sabe ao certo, que faz com que aquela criança desenvolva. Então ela nasce já como se tivesse uma predisposição, mas tem que ter esse gatilho para ela desenvolver. Mas pode ocorrer desde um bebezinho até em adulto. É mais raro desenvolver só no adulto, diabetes tipo 1, mas pode ocorrer. Agora, doutora, para os pais deve ser muito dolorido, né, ver os filhos tendo que colocar insulina, enfim, sofrendo ali de certa forma, né? Como dar uma qualidade de vida melhor para essas crianças que sofrem com a diabetes?
Então, esse ponto realmente das agulhas é um ponto difícil com a criança, principalmente no começo do tratamento. E ela faz isso, a aplicação de insulina e o controle da glicemia, que ela faz várias vezes ao dia, é tudo com agulha. Então, eu tenho algumas dicas. Primeiro, a atitude dos pais, tá? Os pais têm que estar convictos de que aquilo é necessário, para eles não passarem uma insegurança e a criança ficar com mais medo ainda. Então, durante a aplicação de insulina, os pais têm que estar calmos. Segundo, sinceridade com a criança. A criança tem que saber o que vai acontecer e por que vai acontecer. Claro que isso tem que ser falado à medida que a criança vá compreendendo, mas não pode enganar a criança. Ela tem que saber que a agulha é necessária. O terceiro ponto é a criança participar desse processo. Então, assim, deixar a criança escolher qual dedinho que ela vai fazer a monitoração, deixar ela pegar a caneta de insulina para ela não ter medo, colar adesivinho no estojo da caneta. Quando ela for um pouquinho mais velha, incentivar ela a aplicar a insulina sob supervisão dos pais. E um último ponto que eu acho bem importante é elogiar a coragem da criança no final do procedimento. Então, os pais se mostrarem felizes que a criança deixou aplicar, né? Dar um abraço no final, transformar aquele momento tenso, né, num momento de carinho, que é um cuidado que os pais estão tendo com a criança naquele Que realmente ela está sendo muito corajosa, né, doutora? Então é importante ela sentir esse ambiente, né? Às vezes é necessária a participação de um psicólogo junto para a criança e para a família, né? E lembrar que se a criança tiver um bom controle da doença, ela vai ter uma vida normal. Ela vai poder ter a profissão que ela quiser, ela vai poder casar, ter filhos, tudo. Se não tiver um bom controle, aí a qualidade de vida vai realmente sendo prejudicada, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Como é que funcionam as frequências, a frequência que é aplicada essa insulina nas crianças, doutora? De forma geral, a criança recebe a aplicação de insulina antes das refeições, tá? Para cobrir aquela refeição, e pode ser feita também mais uma insulina que a gente fala que é de elongação, que é para o período que ela não está se alimentando, né? Às vezes pode ser feito junto ou ela é feita numa aplicação separada. A quantidade de aplicação vai depender do tipo de insulina, da fase que a criança está, por exemplo, na puberdade exige uma quantidade maior de insulina. Então isso o médico vai ter que individualizar e analisar cada caso. Mas pelo menos nas refeições ela vai fazer. E não existe uma perda de apetite, doutora, com essa aplicação da insulina? Não, a gente vê até o contrário, né? Como a insulina pega o açúcar no sangue e leva para a célula, ela acaba até estimulando o apetite. Né? Então a criança que aplica muito insulina, por exemplo, come muito doce, a gente tem que ficar ajustando muita insulina, ela vai engordar. A diabetes infantil pode levar à morte, doutora? Sim, a diabetes infantil, infelizmente, pode levar à morte, sim. Ela tem uma complicação muito grave, que é a cetoacidose diabética. O que é isso? Quando eu comentei ali dos sintomas, né, que a criança começa a desidratar, urina muito, ela tenta beber água, mas não é o suficiente, ela desidrata muito e ela começa a ter o que nós chamamos de uma acidose, tanto por essa desidratação, como pelo fato dela ter que buscar energia quebrando gordura. Então isso gera alguns metabólitos ali que geram uma acidose. Essa acidose pode matar a criança, sim, é muito grave, por isso que é uma urgência na pediatria. Começar nos sintomas, tem que levar no pronto atendimento. Qual é o tipo do exame, doutora, que um exame identifica? Simples de glicemia, um exame de sangue que tem em qualquer unidade básica de saúde. Aquele da agulhinha do dedo. Se a criança tiver esses sintomas que a gente comentou e tiver um exame que tenha 200 miligramas por decilitro, você já fecha o diagnóstico. Mesmo não precisa fazer em jejum, exame, nada. Se tiver os sintomas junto e esse valor, já fecha o diagnóstico. Importante que os pais não tenham medo de fazer esse exame, né, de identificar cedo a doença, se for o caso. Teve os sintomas, é melhor levar. Se não for, melhor. Claro. Mas se for, tem que identificar o quanto antes, pelo risco de vida. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Quer deixar algum telefone de contato? Vou deixar o telefone da Qualivita, tá? Okay. É o 30...
37. Isso, 30 37 55 20. Tá aí na tela, 30 37. Muito obrigada, doutora, pela sua participação mais uma vez. E tenho certeza que os pais ficaram mais esclarecidos com essas suas, com o esclarecimento dessas nossas dúvidas aqui no programa. Que bom, foi um prazer.